Hoje eu vou trazer um conhecimento muito importante que vai mostrar por que às vezes a gente acorda naquele momento que parece que a gente dormiu bastante, mas a gente acorda e acorda grogue, acorda sonolento, acorda sem vontade de levantar da cama, ou às vezes até nem ouve o despertador acordar porque passa batido, a gente simplesmente não rola, sabe? E por que às vezes a gente dorme pouco, a gente acha que tem pouco tempo para dormir, mas na hora de acordar a gente acorda bem, a gente acorda disposto, a gente acorda energizado e a gente levanta facilmente da cama e segue o nosso dia. Então esse conhecimento vai mostrar por que isso acontece, por que às vezes a gente acorda bem, por que às vezes a gente acorda mal e às vezes nem depende tanto da duração do nosso sono. Beleza? Eu sou o Leonardo Freimut e hoje eu vou falar sobre ciclos de sono e fases do sono. O que é um ciclo de sono, o que são as fases do sono, como que o nosso sono funciona, como que a gente pode entender isso para acordar no momento certo, porque sim, existe um momento para a gente acordar, que é o momento que a gente vai acordar, que não pode ser no meio de um ciclo de sono. Se a gente acordar no meio de um ciclo de sono, a gente acorda sonolento, a gente acorda com sono pesado, a gente acorda grog. Então hoje eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre como a gente pode minimizar esses momentos que a gente acorda no momento errado, ou até tirar isso e acordar sempre no momento certo, tá? Bom, então vamos começar falando sobre o ciclo de sono. O ciclo de sono, eles duram cerca de 90 a 120 minutos. Então, a cada 90 minutos a tendência é que a gente tenha um ciclo de sono. Tá? Então, se uma pessoa dorme 6 horas por noite, ela tem cerca de 4 ciclos de sono. Se ela dorme 5 ciclos de sono, ela dorme cerca de 7 horas e meia por noite, tá? Então, se aproxima daquela regra de 8 horas por dia de sono, que é o ideal, né? Geralmente o ideal são 5 ciclos de sono, mas isso é muito pessoal. Então, eu vou falar sobre cada fase que compõe um ciclo de sono. Um ciclo de sono compõe 5 fases, e ela começa pela fase 1, que é a fase de sono leve. Então, nessa fase, ela dura cerca de 10 minutos e a pessoa pode facilmente ser acordada. Ela já está dormindo, só que ela ainda está num sono muito leve, ela recém adormeceu e ela pode ser facilmente acordada com qualquer coisa. Então, depois disso, ela passa para a fase 2, que ainda é a fase de sono leve, mas é um sono que está em transição para o sono profundo. Nessa fase, a respiração e a temperatura do corpo começam a diminuir, então a gente começa a ficar mais calmo, a acalmar o corpo, os batimentos cardíacos caem, e ela é a preparação para as próximas fases, que são as fases regenerativas. Então depois vem a fase 3, que é a fase que entra o sono profundo. Nessa fase, é a fase que é difícil acordar alguém, então se a pessoa acorda, ela acorda grogue, ela acorda cansada. Então, quando a gente acorda cansado, a gente geralmente está acordando na fase 3 ou na fase 4. As ondas delta começam a agir no corpo, o corpo começa a entrar em estado meditativo, e essa é uma das fases que ocorre o estado anabólico, que é aquela fase que o nosso corpo libera hormônios, como o hormônio GH do crescimento, entre outros hormônios, para a gente ter o crescimento muscular, né? Os atletas, eles entendem que não é na academia que a gente está crescendo os músculos, e sim no sono, mais especificamente nessa fase 3 e na fase 4. Depois da fase 3 tem a fase 4, que é ainda em sono profundo, que pode ser muito difícil acordar alguém. Quando a pessoa acorda, ela ainda está sonolenta, né? Que nem na fase 3, mas ela é um pouco mais profunda. E sem as duas etapas, a fase 3 e a fase 4, a pessoa não é considerada que não dormiu bem, que as pessoas com insônia geralmente não atingem a fase 3 nem a fase 4, e elas não vão se sentir bem no dia seguinte. Então, depois disso, tem a fase REM, que é a fase 5, que é a fase chamada de movimento rápido dos olhos. É a fase que ocorrem os sonhos. Então, se a pessoa não atinge a fase REM, provavelmente ela não vai sonhar na noite. Nessa fase, os olhos se movem rapidamente, e os músculos se tornam imóveis. Então, é aquela fase que a pessoa... É muito difícil acordar uma pessoa, ela está totalmente imóvel, totalmente... como se fosse uma estátua, né? A respiração fica rápida, fica irregular e superficial, os batimentos cardíacos aumentam, e ela ocorre cerca de 20% do nosso sono. Então, ela ocorre mais ou menos depois de 70 minutos de sono, ocorre a fase REM. Ela também é importante para a memória de longo prazo. Então,
principalmente ali os estudantes que querem reter os conhecimentos e as memórias, é importante eles dormirem com uma qualidade boa de sono até atingir essa etapa por diversos ciclos para ter a retenção da memória. Bom, dito isso, o que a gente pode, como é que a gente pode aplicar esse conhecimento na nossa vida? Quando uma pessoa quer dormir mais ou menos 6 horas, 7 horas, 8 horas, ela tem um horário fixo para acordar, por exemplo, às 6 horas da manhã, então quando uma pessoa quer acordar às 6 horas da manhã, ela pode ir dormir mais ou menos perto da meia-noite, um pouco antes da meia-noite, para completar 4 ciclos de sono, que são 6 horas, ou então mais próximo das 10h30, que daí ela completaria 5 ciclos de sono, que são 7 horas e meia. Então, o modo 1 ali, o passo 1, digamos assim, se a pessoa não sabe nada disso, agora ela já sabe que um ciclo de sono é mais ou menos 90 minutos, então ela pode programar ali a noite dela com a quantidade de horas dormidas para acordar no sono leve, no sono 1. Então, quando ela termina o sono REM, ela começa o sono leve e ela pode acordar mais ou menos nesse intervalo de tempo para acordar bem. Além disso, tem alguns aplicativos, na verdade, que eles monitoram o nosso sono. Então, um dos aplicativos que eu uso se chama Sleep Cycle, eu posso colocar o link aqui embaixo depois, que ele monitora os nossos batimentos cardíacos ou então os nossos movimentos na cama, né? O nosso barulho, e ele nos desperta na fase leve do sono. Então, existem também relógios que são os smartwatches, que eles sentem o nosso batimento cardíaco e eles sabem quando que é a hora certa, mais ou menos, de nos acordar, dado que a gente vai dar um range ali para ele para definir, eu posso acordar entre 6 e 6h30. Então é mais ou menos ali, vale mais a pena eu acordar às 5h30 se o meu sono tá leve, do que acordar às 6 horas se o meu sono tá pesado. Porque às 6 horas eu vou acordar, eu não vou me sentir bem. Beleza? Então hoje o vídeo foi isso. Ele foi um vídeo um pouco mais denso, né? Um pouco mais cheio de conteúdos. Então, se tu gostou desse formato, dá um gostei, comenta aqui embaixo o que tu achou. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Então, se tu quiser me acompanhar, se inscreve no canal e vamos pra próxima. Valeu!